Olá, sou Juliana Bis. Vamos iniciar hoje o áudio do livro Mantenha Seu Amor Aceso, do Dani Silk, editora Xará. O livro é composto de 3 partes. Nós vamos iniciar pela parte 1, Conexão. Pessoas poderosas, relacionamentos poderosos. Era 16 de junho de 1984, meu casamento. O grande dia havia finalmente chegado. Sherry, minha noiva, estava de frente para mim enquanto ficávamos de pé entre o pastor Bill Johnson e nossos convidados, prontos para jurar devoção e amor um ao outro para toda a vida. Momentos antes, Bill e sua esposa Benny cantaram um lindo dueto, preparando uma atmosfera perfeita para a troca dos votos solenes. Então, Bill voltou-se para mim e começou a fazer aquelas antigas perguntas, conduzindo-me através das promessas de ser fiel na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Finalmente, Bill perguntou: Você escolhe Sherry como sua esposa enquanto vocês viverem? Sim. Mal sabia a importância do que eu havia acabado de dizer. Como qualquer outra pessoa no dia do seu casamento, eu realmente não tinha ideia do compromisso que estava assumindo quando escolhi Sherry. Somente à medida que atravessei os primeiros 12 anos do nosso casamento, que me desafiaram e me convidaram a agarrar-me a essa escolha repetidas vezes. Nas mais difíceis circunstâncias, é que eu passaria a entender que ao dizer aquelas palavras, dava início ao teste de uma vida inteira. Repetimos essa fala mais tarde naquele mesmo dia da nossa cerimônia de casamento, no momento da troca das alianças. Depois que coloquei a aliança de ouro no dedo de Sherry, Bill pediu-me para declarar uma série de votos. Minha escolhida Sherry, ele começou. Com este anel, eu entrego a você a minha vida. Minha escolhida Sherry. Até hoje, uso essa frase para transmitir uma mensagem mais íntima e dedicada à minha esposa. Todas as vezes que ela ouve essas 3 palavras, ela se ilumina. É como se eu estivesse bombeando sangue fresco na conexão que estabelecemos naquele dia, há quase 30 anos. Acalmando suas ansiedades e administrando uma dose vivificante de consolo, afeto e segurança ao seu coração. Essas palavras lembram a ela que eu não apenas a escolhi no dia do nosso casamento, mas que eu também continuei a escolhê-la, mesmo ao longo dos primeiros anos difíceis do matrimônio. Sim, houve dias naqueles anos, muitas vezes, em que me abati com aquela escolha e sobre como levá-la adiante. Até considerei a hipótese de desistir daquela escolha em algumas ocasiões. Mas todas as vezes eu voltava às palavras que havia dito. Agora sei que sempre farei isso, aconteça o que acontecer. Assinei inúmeros bilhetes e cartões com minha escolhida Sherry, para que ela se lembrasse dessa escolha. E eu também. Essas palavras podem ter dado início ao teste de uma vida inteira, mas elas também me fizeram passar por ele. Agarrar-me a elas foi o que me ensinou a manter o meu amor aceso. Um fundamento defeituoso. Eu escolho você. Esse é o fundamento dos relacionamentos verdadeiros e duradouros. É o fundamento do relacionamento de Deus com você. Como Jesus declarou aos seus discípulos, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros. Jesus escolheu você na circunstância mais difícil. Ele o escolheu enquanto você estava em pecado, quando você era inimigo dele. Por essa razão, você pode ter certeza de que seu relacionamento com Jesus, no que diz respeito a ele, não depende de uma escolha sua, mas inteiramente da escolha dele. A questão é se você aprenderá ou não a construir um relacionamento com ele e com as outras pessoas com base na sua própria escolha. Infelizmente, a maioria das pessoas não aprendeu a construir seus relacionamentos com base na premissa eu escolho você. A premissa delas para os relacionamentos é você me escolheu. Tome como exemplo o refeitório típico de uma escola de ensino médio. No primeiro dia de aula, os jovens entram no refeitório com um lanche na mão e a certeza opressiva de que todo o seu status social para aquele ano está prestes a ser determinado pelo que acontecer na próxima meia hora. Eles percorrem a sala com os olhos, identificando cada grupo de pessoas, perguntando-se qual deve se juntar.
Não posso me sentar com os góticos, porque não sou gótico. Eu poderia ser um gótico? Gosto do fato deles serem inquietos, mas não. Eu teria de usar delineador preto o tempo todo e não gosto de preto. Ah, ali estão os animadores de torcida. Gosto de esporte. Mas será que as animadoras de torcida sabem alguma coisa sobre os esportes que elas animam? Esse debate interior continua até que alguém grita: Ei, você! Sim, você mesmo! Você quer se sentar com a gente? Aliviado por ter sido a escolha de alguém, o jovem encerra a busca e caminha até a mesa onde provavelmente se sentará durante o resto do ano. Gostar das pessoas que gostam de nós é escolher as pessoas que nos escolhem, é simplesmente o nosso instinto natural. Esse instinto se manifesta até mesmo em relações aos não-humanos. Quando um cachorro lambe o rosto do dono, o dono sorri e pensa: amo este cão, veja o quanto esse cão me ama. Seus amigos podem achar isso nojento, mas o dono do cão gosta de ser amado, mesmo se ficar todo babado. Entretanto, se todos os nossos relacionamentos se basearem unicamente no nosso impulso natural de retribuir gostar por gostar, então vamos ter problemas. Gostar é um estado condicional, ele muda. Fazer de você me escolheu o fundamento de um relacionamento condena esse relacionamento a mudar e provavelmente desabar no instante em que o gostar de uma pessoa por acaso dá uma guinada e muda de direção. Posso ver o desastre vindo a quilômetros de distância. Quando ao me encontrar com casais para aconselhamento pré-nupcial, peço ao homem para descrever sua futura noiva e ouço algo assim: Ah, ela é atraente, ela me ama. Eu realmente amo o fato de ela me amar. Isso é o que mais gosto nela. Ela poderia ter qualquer outro homem, mas ela me escolheu. Tenho muita sorte. Gostaria de poder dizer que uma resposta como essa não é comum, mas não posso. Quando nada que ouço me diz que o homem escolhe uma noiva por ela ser quem é, porque ela é a esposa que ele deseja, posso dizer com uma boa dose de certeza que o relacionamento deles é frágil. O que acontecerá quando a esposa deixar de demonstrar o mesmo nível de afeto que demonstrava quando eles eram noivos? O que acontecerá se alguém mais atraente aparecer e decidir escolher? Um relacionamento saudável e duradouro só pode ser construído entre duas pessoas que escolheram uma outra e assumiram a total responsabilidade por essa escolha. Essa escolha precisa estar fundamentada em quem eles são, no que eles querem e no que eles estão comprometidos em fazer como indivíduos. Os votos de casamento tradicionais expressam lindamente a natureza dessa escolha. As duas pessoas de pé no altar não dizem: sim, você me amará e me protegerá na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Elas tampouco dizem: eu amarei enquanto você me amar. Eu serei fiel a você enquanto você for fiel a mim. Os votos que as pessoas fazem no dia do casamento são todos em relação ao que elas mesmas farão. Eu a amarei, eu a protegerei, eu a servirei. Eu serei fiel a você, aconteça o que acontecer. Para ser capaz de fazer e manter compromissos como esse, de estabelecer relacionamentos duradouros e íntimos, você precisa ser uma pessoa de um tipo específico. Você precisa ser uma pessoa poderosa. Pessoas poderosas assumem a responsabilidade por suas vidas e suas escolhas. Pessoas poderosas escolhem com quem querem estar, o que vão buscar na vida e como conseguirão ir atrás dessas coisas. Infelizmente, a maioria de nós não cresceu aprendendo a ser uma pessoa poderosa. Se você foi abençoado com pais que lhe ensinaram a ser responsáveis pelas suas escolhas, então você deve agradecer a eles. Esse é um dom raro. A maioria das pessoas não sabe que pode ser poderosa, muito menos que deveria ser assim. Elas são treinadas desde pequenas a pensar que alguém é responsável por suas decisões, e tudo o que elas têm a fazer é obedecer. Isso as prepara para ter problemas em inúmeros aspectos da vida, particularmente para construir relacionamentos saudáveis. Pessoas impotentes. Muitas vezes a primeira coisa que revela uma mentalidade impotente é uma linguagem sem poder. O uso frequente das expressões não posso e tenho que é a marca de uma pessoa sem poder. Não consigo fazer isso, é difícil demais. Tenho que limpar a cozinha.
Tenho que ir à escola. Preciso passar tempo com fulano de tal. Todas essas afirmações refletem: sinto-me impotente para assumir a responsabilidade pelos meus atos, então direi que alguém ou alguma coisa está me obrigando a fazê-lo. As pessoas impotentes também dizem vou tentar, como uma forma de absolvê-las se não tiver êxito em um compromisso ou uma promessa. Imagine estar de pé diante do pastor no dia do seu casamento e dizer: vou tentar. Essa expressão tem suas raízes na impotência, na crença de que você não tem poder para administrar sua própria vida. A força determinante e motriz de uma pessoa impotente é a ansiedade. A vida é assustadora quando você é impotente, quando vive em um mundo no qual acredita que a maioria das coisas e pessoas são mais poderosas que você. É assustador sentir que a vida está fora do seu controle. As pessoas impotentes têm uma necessidade profunda de abafar e aliviar seu medo constante. O medo da perda, da dor, da morte, do abandono e de muitas coisas mais. Mas por não terem o poder de lidar com esse medo, sua única esperança é persuadir os outros a fazerem isso por elas. Elas precisam que as outras pessoas compartilhem seu poder com elas, porque elas não têm nenhum poder próprio. Elas precisam que outras pessoas as protejam, as façam felizes e assumam a responsabilidade por suas vidas. E a única maneira que elas encontram para conseguir que as pessoas façam isso é tentando controlá-las e manipulá-las. O controle pode ter uma aparência agressiva, como um tiranossauro rex, ou passiva, como um cordeiro. Mas em qualquer desses casos, o problema que está na raiz é o mesmo: o medo. As pessoas impotentes lidam com os relacionamentos como se fossem consumidores. Estão sempre procurando outras pessoas que têm os recursos do amor, da felicidade, da alegria e do consolo para oferecerem um relacionamento e compartilhar essas características com elas, porque elas não têm nada disso. Inconscientemente elas pensam: você parece tão feliz, preciso de um pouco dessa felicidade em minha vida. Deveríamos ficar juntos para que eu possa consumir toda a sua felicidade. Algum impotente consumirá tudo o que outra pessoa pode oferecer, como a vida de uma flor que um dia foi feliz e radiante e foi cortada até a raiz. Se você não acredita em mim, fale com alguém que se relacionou com uma pessoa sem poder. Ela o suga até você secar, se você permitir. Tenho uma amiga que era casada com um homem que tem uma mentalidade de vítima. Esse é o tipo de mentalidade debilitante. Ela nunca conseguiu fazer o bastante e se esforçava constantemente para viver de acordo com as expectativas impossíveis dele. Recentemente eles se separaram porque seu marido se recusava a assumir a responsabilidade pela própria infelicidade. Desde o momento em que ficou sozinha, sua vida tem sido como a de uma flor que recebeu a luz do sol pela primeira vez. Ela está dormindo, perdendo peso, usando maquiagem e arrumando o cabelo. Sua felicidade não está mais sendo consumida por uma pessoa impotente. As pessoas impotentes costumam pôr a culpa dos seus erros em outras pessoas. O motivo pela qual a vida delas, seu casamento, seus filhos, suas finanças, seus empregos, ou o que quer que seja, está do jeito que está, não tem nada a ver com as escolhas delas. É sempre outra pessoa. Seus pais, seu cônjuge, seus professores, a sociedade, que criou a vida que elas estão vivendo. Elas não têm o poder para criar a própria vida. As pessoas impotentes criam um ambiente movido pela ansiedade onde quer que estejam. Na melhor das hipóteses, esses ambientes têm um verniz fino de segurança e calma, que esconde por baixo correntes secretas de controle e intimidação. Aqueles que entram nessa atmosfera rapidamente aprendem a ser moldados e a seguir o programa, até se darem conta de que nunca estarão seguros para ser simplesmente eles mesmos, perto dessa pessoa ou grupo. Nesse momento, eles têm uma opção: permanecer na ansiedade e se submeter ao controle da pessoa impotente ou procurar um ambiente diferente. Muitos optam por permanecer em ambientes controladores e desenvolver as habilidades necessárias para sobreviver ali. Vestem uma espécie de roupa de ansiedade, um macacão protetor super resistente e vivem dentro dele 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ali eles se sentem seguros e impenetráveis.
O problema é que a armadura que os protege das pessoas assustadoras também os impede de desenvolver relações íntimas com pessoas seguras. A autoproteção não os ajuda a se tornarem poderosos, apenas os impede de encarar o medo de se relacionar. Uma das minhas amigas é uma líder poderosa que está transformando o mundo de uma maneira notável. Ela projeta confiança e segurança, fala em uma conferência ou quando está interagindo com outros líderes, mas no que se refere aos seus relacionamentos com os membros da família e os colegas de trabalho, ela reage negativamente a qualquer coisa que pareça ou dê a impressão de conforto, vulnerabilidade ou intimidade. O resultado é que esses relacionamentos são frágeis e cheios de ansiedade. Ninguém vivencia o amor, a intimidade, a vulnerabilidade ou a verdade que necessita. Da mesma maneira que as pessoas que usam uma armadura protetora, essa mulher não tem limites saudáveis, embora seja assim que ela os chamaria. Na verdade, ela tem muros. Uma dinâmica relacional sem poder. A dinâmica clássica criada por pessoas impotentes para se relacionar com os demais se chama triangulação. Quando você acredita que as outras pessoas são assustadoras, inseguras e mais poderosas que você, e quando você acredita que precisa fazer com que elas atendam às suas necessidades, então você tem 3 papéis possíveis a desempenhar nos relacionamentos: a vítima, o mau caráter ou o salvador. Se você é a vítima, está procurando por um salvador para fazê-lo se sentir seguro e feliz. Se você é um mau caráter, está usando o controle e a intimidação para proteger ou para fazer com que alguém atenda às suas necessidades. Se você é o salvador, está assumindo a responsabilidade pela vida de outra pessoa na tentativa de se sentir poderoso. Pessoas impotentes tendem a oscilar entre os papéis em suas interações relacionais. Os filhos primogênitos são os principais candidatos para o papel de salvador, porque eles geralmente são treinados desde pequenos para cuidar das pessoas que são menos poderosas. Seus pais dizem: ajudem a mamãe, está bem? Vá buscar o Júnior, ele caiu outra vez. Sei que ele fez aquela bagunça. Apanhe tudo para mim, por favor, querido. Vão juntos ao parque e fique de olho para ele não se meter em encrenca. Resgatar pessoas delas mesmas e assumir a responsabilidade pela vida delas é um papel familiar, que dá uma sensação de ser amor, mas na verdade isso pode criar uma dependência nada saudável entre as pessoas. Os medos subsequentes que impulsionam a dinâmica da triangulação entre vítima, mau caráter e salvador são mais ou menos assim. Vivam em um eterno estado de ansiedade porque perdi o controle. Ao acrescentar você à minha vida, aumentei a minha ansiedade, porque não consigo controlá-lo. Sou ameaçado por tudo que você faz que eu não decidi por você. Enquanto você não me deixar controlá-lo, não me sentirei seguro neste relacionamento. Se você não me deixar controlá-lo, você não me ama. Para permanecer em um relacionamento, as pessoas impotentes fazem um acordo de exercer controle mútuo umas sobre as outras. O pacto não pronunciado entre elas é: minha função é fazer você feliz e a sua função é me fazer feliz. E a melhor maneira de fazer você funcionar na minha vida é fazer o papel de infeliz. Quanto mais infeliz eu sou, mais você terá de tentar fazer com que eu me sinta melhor. As pessoas impotentes usam diversas táticas como ficar zangadas, retirar-se, importunar, ridicularizar, fazer cara feia, chorar ou ficar iradas. Tudo isso no intuito de pressionar, manipular e punir uma outra com o objetivo de manter esse pacto. Entretanto, esse jogo de poder progressivo não faz com que sejam felizes ou reduz a ansiedade delas em longo prazo. Na verdade, a ansiedade apenas aumenta quando elas afirmam continuamente que não são realmente poderosas. Qualquer sensação de amor e segurança que elas sintam ao adquirirem ou darem controle é tênue e passageira. Um vínculo relacional construído com base no controle mútuo simplesmente não pode produzir nada que seja remotamente semelhante à segurança, ao amor ou à confiança. Ele só pode produzir mais medo, dor, desconfiança, punição e infelicidade. E quando elevado ao extremo, pode dar origem à violência doméstica. Vi essa dinâmica assustadora em primeira mão durante 6 anos.
quando ensinava em programas para homens e mulheres condenados por violência doméstica. O medo que essas pessoas traziam para dentro da sala era intenso. Algumas delas viveram relacionamentos durante anos, com ciclos intermináveis de abuso. Um homem com quem trabalhei havia sido preso por espancar sua esposa. Foi uma grave ofensa. Mas antes desse incidente, ela o havia deixado inconsciente em 2 ocasiões, uma vez com uma frigideira e outra com uma arma. Assim, quando ela veio na direção dele pela 3ª vez, o homem deu o primeiro golpe e a derrubou. Os policiais o levaram porque ela estava com o olho roxo quando eles chegaram, e ele não. Esse foi o tipo de relacionamento que eles vivenciaram por mais de 2 décadas. Eles chamavam isso de amor. Mas, na verdade, eram 2 pessoas impotentes que haviam concordado em se envolver em uma luta por controle que duraria uma vida inteira. Pessoas poderosas. Se você ouvisse alguém ser descrito como uma pessoa poderosa, poderia supor que seria a pessoa a falar mais alto na sala, aquela que diria a todos aos outros o que fazer. Mas poderoso não significa dominador. Na verdade, uma pessoa controladora e dominadora é exatamente o oposto de uma pessoa poderosa. Pessoas poderosas não tentam controlar outras pessoas. Elas sabem que isso não funciona e que essa não é a função delas. A função delas é controlar a si mesmas. O resultado é que elas podem criar consciente e deliberadamente o ambiente onde querem viver. Elas não tentam fazer com que as pessoas as respeitem. Elas criam um ambiente respeitável, demonstrando respeito. Elas estabelecem deliberadamente o padrão para a maneira como esperam ser tratadas, pela maneira como tratam os outros. À medida que elas agem conscientemente, de forma responsável, respeitosa e amorosa, fica claro que as únicas pessoas que podem se aproximar delas são aquelas pessoas que sabem respeitar, ser responsáveis e amar com excelência. A vida simplesmente não acontece para pessoas poderosas. São as pessoas poderosas que acontecem. Elas estão acontecendo o tempo todo. Elas são como uma mangueira aberta com força total no meio de uma poça de lama. A lama não sobe até a mangueira e a contamina. As pessoas poderosas não são afetadas ou infectadas pelo ambiente que as cerca. Elas se recusam a ser vítimas dos outros. As pessoas poderosas também exigem que os outros que as cercam sejam poderosos. Quando elas encontram uma pessoa impotente, não ficam tentadas a mergulhar em uma dinâmica de triangulação não saudável. Elas ouvem a história triste de uma vítima e perguntam: então, o que você vai fazer a respeito? O que você já tentou? O que mais você poderia tentar? Essas perguntas confrontam os impotentes com sua responsabilidade e capacidade de fazer escolhas e controlar a si mesmos. Esta é a única opção que uma pessoa poderosa dará a pessoas impotentes. Tornem-se poderosas, façam escolhas e controlem a si mesmas. Depois de falhar em conseguir fazer com que uma pessoa poderosa lhe ofereça mais opções, uma pessoa impotente ou mudará para começar a viver poderosamente ou encontrará outra pessoa em quem despejar seu lixo. Por não poder assumir a responsabilidade por suas decisões, as pessoas impotentes são relegadas a reagir ao que quer que esteja acontecendo ao redor delas. Por outro lado, como uma pessoa poderosa, não reajo simplesmente ao que está acontecendo agora. Sou capaz de assumir a responsabilidade por minhas decisões e suas consequências, até mesmo por erros e fracassos, e posso responder ao hoje e criar o meu amanhã. Quando saio de casa, a minha esposa Sherry me diz para ter um bom dia. Eu não digo: espero que o dia seja bom, espero que as pessoas sejam boas comigo hoje. Espero que somente pessoas respeitosas conversem comigo hoje. Não, minha resposta é: eu terei um bom dia. Sei que terei um bom dia porque sou uma pessoa poderosa. Tenho uma visão e uma missão para a minha vida e uso o acontecimento de cada dia, sejam eles positivos ou negativos, para me guiar em direção a elas. A opinião popular ou a pressão dos outros não influenciam o discurso de uma pessoa poderosa. Ela sabe exatamente o que quer e como comunicar seus desejos. Uma pessoa poderosa diz: eu irei, eu faço, eu sou. Pessoas poderosas podem dizer tanto sim
quanto não e falar sério. Os outros podem tentar manipulá-las, seduzi-las ou ameaçá-las, mas a resposta delas se sustentará. A escolha de uma pessoa poderosa de amar permanecerá, não importa o que o outro faça ou diga. Quando uma pessoa poderosa diz amo você, não há nada que possa impedi-la. Seu amor não depende de ser amado em troca. Depende da sua capacidade poderosa de dizer sim e executar essa decisão. Isso protege o amor contra forças externas ou de ser controlado por outras pessoas. As pessoas poderosas podem ser quem elas dizem que são consistentemente, e porque sabem como ser elas mesmas, elas convidam aqueles que as cercam para serem eles mesmos. Somente pessoas poderosas podem criar um lugar seguro para conhecer e ser conhecido intimamente. Elas dizem: posso ser eu quando estou com você, e você pode ser você quando está comigo. Não precisamos controlar um ao outro, e não queremos controlar um ao outro. Podemos ter um acordo mútuo de respeito e honrar, no qual nós dois trabalhamos para proteger nossa relação. Permanecemos ligados pela força do amor que construímos, e não pela ilusão de que eu posso controlar você ou de que você precisa de um salvador. Torne-se poderoso. Muitas pessoas se sentaram em meu gabinete e admitiram: eu sabia antes de nós casarmos que não deveríamos ter feito isso. São pessoas que têm um relacionamento com Jesus, são bem-sucedidas nos negócios ou em outras áreas da vida, e sim, elas têm um cérebro que funciona. Mas no que se refere aos seus relacionamentos, elas me dizem: sou uma vítima impotente, quero sair da situação que outra pessoa criou para mim. E tenho de dar a má notícia a essas pessoas. Onde quer que você vá, ali você estará. Essas pessoas continuam a recriar sua realidade como vítimas, enquanto se recusam a se arrepender disso e aprender a serem poderosas. Arrependimento significa mudar a maneira de pensar. Para se arrepender de uma vida de impotência, você precisará identificar as mentiras nas quais acredita e a influência que essas mentiras exercem sobre sua vida. A partir do momento que identificar essas mentiras, você deve renunciar a elas e quebrar sua concordância com elas. Em seguida, peça ao Espírito Santo para lhe dizer a verdade. O modelo de oração de arrependimento pode ser mais ou menos assim: em nome de Jesus, renuncio à mentira que... Aí você coloca algo que você esteja acreditando. Eu prego na cruz de Jesus Cristo e a mando para longe de mim, para nunca mais voltar. Espírito Santo, que verdade tu gostaria de me dar em lugar dela? Aí anote o que ele lhe disser. Repita essa oração tantas vezes quanto necessário para cada mentira que lhe vier à mente. Em geral, as mentiras ficam profundamente enraizadas no íntimo de uma pessoa, exigindo um trabalho consistente para retirá-las e substituí-las pela